O Brasil é o país com o maior número de cirurgias plásticas no mundo. São mais de 1,5 milhão de procedimentos por ano. Nós estamos atrás dos Estados Unidos e do México em número de operações. O assunto é polêmico e gera, claro, muitas dúvidas. Por isso, nós vamos receber aqui no nosso estúdio o Dr. Paulo Bettis, ele que é cirurgião plástico. E você pode, então, enviar sua dúvida, viu? 419-9127-6130. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado, bom dia telespectadores. Bora falar sobre esse assunto então, né? Quem faz mais plásticas hoje em dia, né? Cirurgias plásticas, a gente tem como mensurar isso? Homens ou mulheres? Já começo com essa pergunta. Sim, as mulheres sempre são as que mais fazem cirurgia plástica, hoje está mais ou menos 70% a 30%. Né? Aumentou bastante a clientela, quando eu me formei, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma procura masculina pela cirurgia plástica ao redor de 15%. Hoje, os homens já beiram 30% de toda a clientela de cirurgia plástica. E hoje teria como a gente fazer um recorte das mais procuradas? No Brasil, as cirurgias que mais são realizadas hoje, por ordem de escala, prótese de mama, em primeiro lugar, lipoaspiração, abdominoplastia e vem entrando muito forte uma cirurgia que a gente chama de Mummy Makeover, que é a cirurgia da transformação da mulher, onde ela resgata o lado mulher que estava de lado com a mamãe, né? Ela teve seus filhos, engravidou e agora está resgatando o lado mulher de novo. E daí ela faz mama, abdômen, lipo, tudo num procedimento único para tentar fazer essa transformação e fazer esse resgate. E doutor, se questiona muito a diferença, por exemplo, fala-se muito em lipoaspiração e lipoescultura. Qual que seria de fato a diferença? Há diferença? Na verdade, os dois procedimentos se complementam, eles se completam. A lipoaspiração visa a retirada de tecido gorduroso e a lipoescultura você reimplanta tecido gorduroso para dar contorno ao corpo da mulher. Então, hoje existem enxertos de gordura que você pode corrigir assimetrias numa mama, que até pós-cirúrgica, você pode fazer correções em relação a gerar gomos na barriga para um paciente que após uma lipo de definição, né, de alta definição, queira ter algumas alterações. Então, a gordura, ela tem um processo que consegue a gente dar uma boa definição no corpo, reestabelecendo. Então, lipoescultura e lipoaspiração são procedimentos que se complementam. E doutor, me diz uma coisa, menores de idade, como é que funciona a questão da legislação em relação a isso? Isso é possível? É permitido que eles façam? Sim, é possível a realização. Nós normalmente, depende do tipo da cirurgia, nós aguardamos uma idade de 15 anos, né? Mas sempre com autorização dos pais ou do responsável legal para que esse menor de idade possa realizar a cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia de prótese de mama, eu aguardo sempre 3 anos da primeira menstruação para que a menina já tenha feito o desenvolvimento do seu tecido mamário e assim que ela tenha completado esse tempo, não houve desenvolvimento, ela já pode fazer uma cirurgia de prótese. Sempre com autorização, é claro, dos pais ou do responsável legal. Claro, doutor, eu preciso, claro, chamar a atenção para um caso recente que ganhou repercussão aqui na região, que foi o da cantora Dani Lee, que ela morreu durante uma plástica aqui na região metropolitana de Curitiba. E isso, querendo ou não, gera um certo medo. Esse é só um dos casos, né? Gera um certo medo em relação a esse assunto. Que cuidados, né, é preciso que a gente alerte, faça esse alerta aqui também em relação a isso? Eu acho que essa tua pergunta é perfeita e até o motivo da gente ter vindo aqui falar na televisão. Eu não vou falar do caso em específico porque nós não temos dados suficientes para poder tecer qualquer comentário. Eu estaria sendo leviano ou até ingrato de um lado da família e de um lado do médico. O que é importante ressaltar existe uma necessidade de avaliação de exames pré-operatórios. Obrigatoriamente devem ser realizados exames pré-operatórios. Exame de sangue, eletrocardiograma, vai fazer uma lipoaspiração na barriga, faz uma ecografia ou uma tomografia da parede abdominal, para que você tenha redução de riscos. Nenhum procedimento cirúrgico é isento de risco, mas os riscos são calculados. Quais são os principais riscos que podem acontecer em qualquer procedimento cirúrgico?
inclusive na cirurgia plástica. Hematoma, formação de sangramentos, quadro de infecção, trombose venosa, embolia. E esses procedimentos são calculados estatisticamente muito baixos, mas eles não são nulos. Eu brinco, às vezes eu falo assim com o paciente no consultório. Veja, viajar de avião, atravessar a rua, você tem risco. Pode acontecer alguma alteração. Doutor, a gente vai dar uma pausa, porque assim, o assunto está rendendo, está chegando pergunta aí da nossa audiência. Vamos dar uma segurada aqui no doutor? Consegue ficar mais um pouquinho com a gente? Com certeza. Doutor, vai agora continuar com a nossa entrevista, porque o pessoal está participando. Doutor Paulo Betts, cirurgião plástico, aqui com a gente, tirando as suas dúvidas. E doutor, sempre muito bem-vindo. Já lhe agradeci, mas já quero partir aqui para as perguntas do pessoal. A Clarice Bom Retiro está perguntando: tenho muitas varizes e, ao mesmo tempo, muita vontade de fazer uma cirurgia no abdômen. É um fator de risco para a embolia, doutor? Ela pergunta. Não, o risco é igual, porém, obrigatoriamente, utilize uma meia antitrombose, uma meia elástica antitrombose no seu procedimento da abdominoplastia. E, se possível, peça para que seja colocado uma bota pneumática no transoperatório e lhe prescrevam anticoagulantes, que podem ser injetáveis ou via oral, mas são anticoagulantes que favorecem na prevenção. Mas você pode fazer abdominoplastia sem problema. Seguindo essas recomendações, dá boa. Aumenta o fator de segurança. Como eu disse, Perfeito. Riscos sempre existem. Perfeito. Cleiton Sick também pergunta: o meu nariz me incomoda bastante, doutor, tenho vontade de mudar. É possível reverter uma cirurgia que às vezes não ficou como esperado? Ele pergunta. Cleiton, reverter não é possível. Você pode fazer retoques, refinamentos, fazer alguns enxertos, eventualmente, de cartilagem para diminuir alguma alteração. Mas uma vez estabelecido, sempre a melhor chance é a primeira cirurgia. Olha, a Rose também participa junto com a gente. Ela faz a seguinte pergunta: doutor, eu tenho muito medo da recuperação da lipoaspiração. Existem maneiras de não sofrer tanto? Ela diz. Será que tem como dar uma amenizada nessa dor aí? Veja, eu acho assim, primeiro, siga as recomendações médicas. Fundamental que confie no seu cirurgião, ele vai lhe passar todos os caminhos para que o seu sofrimento seja o menor possível. Analgésicos, anti-inflamatórios, drenagem linfática, todos os procedimentos de pós-operatório de que vão facilitar que o seu pós-operatório seja o mais tranquilo possível. A tecnologia evoluiu, a cirurgia plástica está muito mais tranquila, muito mais segura, mas siga as recomendações do seu cirurgião plástico para que você tenha um pós-operatório bem mais tranquilo. Tem mais perguntas aí chegando, é isso, gente? Só me confirmem. Tá aí na tela, doutor Paulo, fiz uma abdominoplastia, mas não ficou boa. Como é que eu devo proceder, hein? Posso refazer com outro médico? Veja, Débora, a gente sempre recomenda que o paciente tente novamente voltar com o seu médico para fazer um retoque, que é um refinamento do procedimento anterior, que eventualmente não conseguiu chegar no resultado esperado. Nós lidamos com o corpo humano e o corpo humano ele sofre alterações com ganho de peso, perda de peso, cuidados no pós-operatório que podem influenciar no resultado. Se você já confiou no seu médico na primeira cirurgia, dê um voto de confiança para ele, para que ele faça esse retoque, esse refinamento e possa melhorar o seu abdômen. Caso não exista mais essa relação médico-paciente que tenha desaparecido, aí sim eu recomendo consultar com outro profissional da sua confiança e que ele vai te dar a opinião do que pode ou não pode ser feito em relação ao teu abdômen. Essa é a recomendação que eu passo a qualquer paciente dentro do meu consultório. Tá dado o recado então, doutor Paulo Betts. Doutor, não param de chegar perguntas, mas o senhor está olhando ali para o nosso reloginho que ele não para de passar, porque a gente já está estourando o nosso tempo. Obrigada, viu, pela sua companhia. Um prazer estar aqui, estou sempre à disposição quando precisarem sobre o nosso tema de cirurgia plástica. Dou aula sobre isso, então eu fico à disposição aqui para responder as perguntas. Um prazer te conhecer, Ana. Combinado, prazer todo meu, viu, doutor Paulo Betts, cirurgião plástico. Obrigada pela participação.